Vejamos agora a demonstração da proposição 26 do livro Os Elementos, que é o chamado caso ALA de congruência de triângulos. São dois casos, nós vamos ver primeiro o caso e depois o segundo caso, né? Então, no primeiro caso, a gente tem aqui que o ângulo alfa é igual ao ângulo delta, o lado AB é igual ao lado DF, ou seja, C igual a F, e o ângulo beta é igual ao ângulo epsilon. Tá, então temos aqui ângulo, lado, ângulo. E a gente vai mostrar nesse primeiro caso que o lado B aqui, o lado oposto a beta, é igual ao lado oposto ao epsilon, que é o E. E mostrando isso, claramente a gente recai no caso LAL de congruência, que é a proposição 4. Então, como é que nós vamos mostrar que B é igual a E? Por absurdo, né? Se B não é igual a E, ou B é maior do que E, ou B é menor do que E. Tá? Então, os casos são semelhantes. Vamos inicialmente, então, mostrar que, supor que E é menor do que B. Bom, por absurdo, né? Então, vamos supor isso e tentar chegar a uma contradição. Então, se o E é menor do que o B, nós podemos usar a proporção 3 e marcar um ponto G aqui sobre AC, de tal maneira que esse AG seja igual a E. Tá? E aí, ligando B a G, a gente vai formar um triângulo aqui, ABG. Em particular, esse ângulo aqui, ó, o ângulo GBA, ele é menor do que beta, pela figura, né? Porque o G é um ponto aqui interior desse segmento AC. Né? Então, este ângulo GBA, ele é menor do que beta. Tá. Mas, por outro lado, este triângulo ABG, ele é igual ao triângulo DEF pelo caso LAL. Já que a gente tem AG é igual a DF, pela construção aqui do passo 3. Este ângulo alfa é igual ao delta, por hipótese, e C é igual a F também por hipótese. Mas, se ABG é igual a DF, o ângulo GBA, que é esse aqui, é igual ao epsilon. Mas o epsilon é igual ao beta, então pela noção comum 1, né, duas coisas são iguais a uma terceira, são iguais entre si. Então o ângulo GBA é igual a beta. Mas a gente já havia estabelecido que GBA é menor do que, que beta. Então a gente chegou a uma contradição. Essa contradição veio dessa suposição de que o E é menor do que beta. Que B. O E é menor do que B. Então, caso o E é maior do que B, é análogo. Tá? É só renomear aí as, let as, as letras do triângulo e a gente mostra que E não pode ser maior do que B. Então, desses dois fatos, a gente conclui que o E tem que ser igual a B, né, usando aquela tricotomia. Mas se o E é igual a B, o triângulo ABC tem que ser igual ao DF, pela proporção 4, o caso LAL. Então, assim a gente estabeleceu o primeiro caso do caso ALA de congruência de triângulos. Já no segundo caso da proposição 26, nós temos aqui que o alfa é igual a delta, B é igual a E, B é igual a E e beta é igual a epsilon. Ou seja, nós temos algo do tipo LAA, né? Lado, ângulo, ângulo. E não, como no caso anterior, que a gente tinha ângulo, lado, ângulo. Né? Mas nos dois casos a gente chama de caso de congruência ALA. Então, a gente tem aqui que o lado B, que é o oposto ao beta, é igual ao lado E, que é oposto ao epsilon. E a gente quer concluir de que o lado C, é igual ao lado F. Porque se a gente concluir isso, a gente recai no caso LAL e os dois triângulos são congruentes. Então, como é que a gente pode mostrar que C é igual a F? Por contradição, né? Então, se o C não é igual a F, ou C é menor do que F, ou C é maior do que F. Vamos ver o primeiro caso aqui do F ser menor do que o C, né? Então, se o F é menor do que C, a gente pode marcar um ponto G aqui sobre AB, usando a proposição 3. E aí a gente pode formar um triângulo
ligando C a G, pelo postulado 1. E aí, claramente, esse triângulo AGC é congruente ao DEF pela proposição 4, né? O caso LAL, porque nós temos lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado, né? Já que a gente construiu esse lado AG igual ao DE, igual a F. Tá? Portanto, em particular, esse ângulo CGA é igual ao epsilon, né? Porque são os ângulos correspondentes nesses dois triângulos. Então, esse ângulo CGA é igual a epsilon, mas epsilon, por hipótese, é igual a beta. Então, a gente tem que esse ângulo aqui, CGA, é igual a beta. Mas isso contradiz a proposição 16, porque a proposição 16 diz que este ângulo externo aqui, CGA, é maior do que qualquer um dos ângulos internos não adjacentes a ele. Por exemplo, esse ângulo aqui, né, CBA, que é o ângulo beta. Então, CGA é maior do que beta, e a gente havia estabelecido que o CGA é igual a beta. Então, isso é uma contradição. Então, essa contradição veio dessa suposição de que o F era menor do que C. Note que nesse caso a gente usou a proposição 16, né? O teorema do ângulo externo. E como eu falei, essa é a razão por que esse teorema, essa proposição, está localizada depois da proposição 16 e não antes, como os casos de congruência LAL e LLL. Tá ok? Bom, o caso F maior que C é análogo e a gente assim estabelece que o F, o lado F, tem que ser igual ao C. Mas se isso acontece, né, como alfa igual a delta e o B igual a E, por hipótese, pelo caso LAL, nós temos que o ABC tem que ser igual ao DF. Então assim a gente conclui a demonstração da proposição 26.